Há muito tempo, em um lugar muito distante, havia um reino chamado Maravilhas, onde vivia uma princesa linda de morrer. Ela era conhecida como a Princesa dos Cabelos de Ouro, porque seus cabelos eram tão claros e brilhantes que pareciam feitos de luz do sol, e tão longos e cacheados que chegavam até os pés. O seu nome verdadeiro era Mirtes. A princesa gostava de andar com os cabelos soltos. Ela usava uma coroa de flores na cabeça e vestidos enfeitados com ouro, diamantes e pérolas. Quem a via ficava logo encantado com a sua beleza. Em um reino vizinho, chamado Goboa, havia um rei jovem e solteiro, chamado Frederico, que era muito rico. Ele ficou sabendo da existência da princesa dos cabelos de ouro, mesmo sem nunca tê-la visto, e se apaixonou por ela. Ele resolveu mandar um embaixador pedir a mão dela em casamento. Para isso, ele preparou uma carruagem de ouro, puxada por cavalos brancos e seguida por mais de 100 criados. Ele pediu que eles trouxessem a princesa Mirtes de qualquer jeito. O embaixador chegou ao Reino das Maravilhas e entregou a mensagem. Mas, ou porque ela não estava de bom humor naquele dia, ou porque ela achou que aquela comitiva toda não era suficiente para uma princesa tão linda, o fato é que ela respondeu que agradecia muito ao rei Frederico pelo convite, mas que não queria se casar ainda. O embaixador saiu da corte muito triste por não levar a princesa com ele para Goboa. Ele voltou com todos os presentes que tinha levado da parte do seu rei. Mirtes, que era esperta, sabia que uma moça não deve aceitar presentes de um rapaz. Mas, para o rei não ficar chateado com ela aceitou apenas uma caixa de alfinetes. Quando o embaixador chegou à cidade, onde era esperado com muita ansiedade, todo mundo ficou triste por ele não ter trazido a princesa dos cabelos de ouro, e o rei chorou, sabendo que ela não quis se casar com ele. Bem, na corte do rei Frederico havia um pajem muito bonito, tão bonito que era chamado de Formoso. Todos gostavam muito dele, menos os cortesãos invejosos, que se incomodavam com a preferência que o rei tinha por ele, confiando-lhe os seus assuntos mais importantes. Formoso, uma vez, estava conversando com um grupo de pessoas, onde se falava da volta do embaixador. Ele criticou a falta de habilidade dele em uma missão tão delicada. Sem pensar no que dizia, ele falou: "Se o rei tivesse me mandado como embaixador para a princesa dos cabelos de ouro, eu tenho certeza que ela viria comigo." Não faltaram fofoqueiros que foram ao rei e contaram: "Saiba, majestade, que o pajem está se gabando de que pode trazer a princesa dos cabelos de ouro, se o senhor o mandar. Pense bem, majestade, no que isso significa. Formoso quer dizer que é mais bonito que o nosso rei, e que se a princesa o visse, ela se apaixonaria por ele e viria com ele." O rei ficou furioso, ouvindo essa mentira, e gritou: "Esse pajem está zombando da minha tristeza. Pois bem, prendam-no na torre mais alta, e deixem-no lá até morrer de fome." Os soldados do rei foram até a casa de Formoso, que já nem se lembrava mais do que tinha falado. Eles o arrastaram para a prisão, e lá fizeram muitas crueldades com ele. O coitado do rapaz só tinha um pouco de palha para se deitar, e teria morrido de sede se não fosse uma fontezinha que corria perto da torre onde ele estava preso. Um dia, que ele já não aguentava mais, ele suspirou e disse: "Do que o rei, meu senhor, está reclamando? Eu nunca fui desleal, nunca o ofendi. Por que estou preso, quase morrendo de fome?" Frederico, por acaso, passava perto da torre. Quando ouviu a voz daquele que ele tanto gostava, ele parou para ouvir. Apesar dos vassalos que estavam ao lado do rei e que odiavam Formoso dizerem: "Não lhe dê ouvidos, majestade. O senhor não sabe que Formoso é um traidor?" O rei respondeu: "Deixem-me, eu quero ouvi-lo." Depois de escutar as queixas dele, as lágrimas subiram. Abriu a porta da prisão e chamou o seu pajem favorito. Formoso veio muito triste se ajoelhar aos pés do rei dizendo: "Que lhe fiz, senhor, para me tratar tão cruelmente?" O rei então respondeu: "Zombaste de mim e do meu infortúnio, dizendo que se eu te houvesse enviado como embaixador a princesa, traria ela com certeza." Então Formoso logo responde:
É verdade, eu teria feito a princesa conhecer as qualidades de tão ilustre monarca, e estou persuadido que ela não recusaria aceitar o meu ilustre rei por esposo. Suponho que isto não é caçoar nem falar mal de vossa majestade. Frederico achou que não tivera razão para ser tão cruel. Mandou que lhe tirassem os ferros e levou-o consigo, arrependido da maldade que fizera. Depois de mandar Formoso jantar em sua companhia, chamou-o aos seus aposentos e lhe disse: Ainda amo apaixonadamente a princesa Cabelos de Ouro, e apesar da recusa que tive, não desanimo de me vir a casar com ela. Queres ser meu embaixador? Então Formoso respondeu: Senhor, estou pronto para cumprir vossas ordens. Se quiserdes, partirei amanhã. O rei então proclamou: Amanhã, não, quero mandar uma embaixada mais rica do que a primeira. Formoso, atento, então o responde: Perdoe-me, vossa majestade, mas não desejo levar comitiva alguma. Desejo apenas que me mande dar um bom cavalo e as cartas que devo entregar à princesa. No dia seguinte de manhã, Formoso partiu sem pompa nem ruído, pensando no meio que empregaria para fazer Mirtes dar o sim. Levava consigo uma pasta, onde havia tudo quanto era necessário para escrever: papel, pena, tinta e lápis. E quando vinha à sua cabeça um bonito pensamento, escrevia-o no seu livrinho de notas, para o não esquecer, e poder dizê-lo à princesa. Assim procedendo o fiel pajem, pensava apenas na maneira de ser. Uma manhã, passando ele por um prado extensíssimo, apeou-se do cavalo em que ia montado, e sentou-se em uma pedra, à margem do rio que atravessava o campo. Admirava a beleza do lugar quando viu uma piaba pular fora da água e debater-se durante alguns segundos. O pobre peixinho ia morrer quando Formoso o apanhou, atirando-o ao rio. Assim que a piaba se sentiu outra vez na água, nadou rapidamente para longe da margem, voltando, porém, logo após para dizer: Formoso, agradeço-te muito o serviço que acabas de me prestar. Se não fosses tu, estaria morta. Talvez algum dia te pague esta dívida. O pajem ficou admirado de ver um peixe falar, mas não se importou mais com o caso e seguiu viagem. Em outro dia viu um corvo perseguido por uma águia. O corvo voava para um lado e para outro, mas sempre perseguido. Estava prestes a cair no bico do seu inimigo, quando o rapaz que assistia àquela luta apanhou a espingarda e, fazendo boa portaria, matou a águia. Vendo-se livre, o corvo fugiu para longe, dizendo: Formoso, livraste-me de uma morte certa. Se não fosse o teu socorro, estaria nas garras do meu perseguidor. Nada valho. Sou apenas um pobre corvo, mas talvez algum dia te possa pagar esta dívida, porque não sou ingrato. Mais admirado ficou ainda Formoso, vendo um pássaro falar. Seguiu adiante e já estava muito distante, quando ouviu uma coruja piando desesperadamente. O pajem disse consigo: Eis aí uma coruja que está piando demais. Com certeza caiu em algum laço que caçadores armaram. Adiantou-se mais e viu uma grande coruja presa numa armadilha colocada no galho de uma árvore. Tirou da bainha uma faca, que trazia, e cortou o barbante que a prendia. Não é necessário, Formoso, fazer discursos para agradecer o bem que me acabas de fazer. Sou uma coruja que para nada presta, mas, se algum dia precisares de mim, estarei pronta para te servir. Talvez ainda te pague este benefício que me fizeste. Foram estas as 3 aventuras mais importantes que aconteceram ao jovem pajem Formoso, no trajeto de Goboa até o Palácio do Reino das Maravilhas, onde residia Mirtes, a linda princesa dos cabelos de ouro. Formoso tinha pressa de chegar ao reino da princesa dos cabelos de ouro, para dar conta de sua embaixada. 2 dias depois de sua última aventura, aportava a capital. Pediu que lhe ensinassem onde ficava o palácio, e disseram-lhe: Siga por esta rua, em frente. Quando chegar ao fim, encontrará uma praça muito grande, que tem um chafariz de mármore, o qual, em vez de jorrar água, jorra leite para os pobres que a princesa manda dar. Em frente a este chafariz fica um palácio muito bonito. É aí que mora a princesa Mirtes.
O pajem seguiu pela rua que lhe haviam ensinado, ficando maravilhado ao chegar em frente ao edifício. Nunca vira nem mesmo imaginar em sonho um palácio tão rico. Era um grande castelo todo de mármore cor-de-rosa, com portas e portais de ouro maciço. Ao redor via-se um gradil de prata lavrada de uma riqueza maravilhosa. Vestiu-se com a roupa mais rica que tinha e dirigiu-se para o palácio, levando consigo um cachorrinho que comprara à entrada de um bosque a alguns meninos que queriam atirar o animalzinho no rio. Como dissemos, Formoso era um lindo rapaz. Apresentou-se aos guardas do palácio da princesa, dizendo-lhe o que queria. Os soldados acharam-no tão bonito, simpatizaram tanto com ele que o deixaram passar. Lacaios foram avisar a princesa que o Formoso, o pajem de um rei vizinho, desejava uma audiência. Mirtes, ao ouvir o nome do pajem, disse: Formoso é um nome que significa alguma coisa. Não foi à toa que lhe deram esse nome. Aposto que é um pajem bonito e que me vai agradar. É verdade, princesa, é um rapaz de uma beleza extraordinária. Nós o vimos através das persianas e ficamos tão admiradas de sua beleza, que não saímos da janela enquanto ele falava com os guardas do palácio. As damas estavam com tanta curiosidade de ver Formoso, que não sabiam mais o que faziam. A princesa, depois de pronta, sentou-se no trono e mandou que começassem a tocar vários instrumentos e cantassem baixinho, de modo que não interrompessem a conversa. Conduziram Formoso à sala das audiências e, ele, ao entrar, ficou admirado, tão admirado de ver uma moça tão linda, a ponto de perder a voz. Encorajando-se, adiantou-se um pouco e comunicou à princesa o fim de sua embaixada. Formoso, todas as razões que me dás para me casar com teu rei são muito aceitáveis, e eu as aceitaria de bom grado se não fosse o seguinte. Há um mês, indo eu tomar banho no rio, sem saber como, por descuido mesmo, caiu dentro de água o anel que trazia ao dedo, com um enorme brilhante. A perda desse anel foi para mim maior que a do meu trono. Fiz um juramento de não aceitar proposta alguma de casamento, se o embaixador que para isso viesse ter comigo, não trouxesse o meu anel. Formoso ficou admirado de ouvir tal juramento e retirou-se para casa muito triste, sem saber que fazer. Dizia o pobre rapaz: Onde irei achar o tal anel, e como posso encontrá-lo no fundo do rio? A princesa inventou esse juramento para me colocar na impossibilidade de reiterar o pedido de sua mão para o rei Frederico. É até uma loucura empreender encontrar uma joia que caiu no rio. O cachorrinho, que se chamava Purry, lhe disse: Meu senhor, não desespereis assim de vossa fortuna. Tendes sido muito bom, para não serdes feliz. Vamos amanhã cedinho à beira-rio. O rapaz vestiu-se e caminhou insensivelmente para a margem do rio. Passeava muito triste, pensando como fazer a vontade da princesa, e já planejando o dia de sua partida, quando ouviu uma voz que dizia: Formoso, aqui Formoso. Olhou para todos os lados e não viu pessoa alguma. Pensou que fora uma ilusão e começou a passear quando ouviu de novo: Formoso, aqui Formoso. Imediatamente apareceu a piaba, que lhe disse: Salvaste minha vida, Formoso, um dia à beira de um rio, muito longe daqui. Prometi pagar essa dívida. Aqui tens o anel da princesa dos cabelos de ouro. O pajem abaixou-se, apanhou da boca do peixe o anel, agradecendo muito. Em vez de voltar para casa, dirigiu-se imediatamente ao palácio da princesa, com o sultão, que estava muito satisfeito de ter conseguido seu senhor ir até a beira do rio. Coitado, o pobre rapaz veio se despedir de mim, pois viu que o que eu quero é impossível, e vai dizer isso ao seu rei. Fizeram entrar o pajem, que disse: Princesa, aqui está o seu anel, e, portanto, cumprida a sua ordem. Quer agora receber meu rei por esposo?
Quando Mirtes viu o anel, ficou tão admirada que pensava sonhar. De fato, é preciso que sejas protegido por alguma fada, porque, sozinho, não acharias esta joia. Princesa, não conheço nenhuma fada, porém, o desejo que tenho de obedecer é grande. Já que tens tanta vontade de me servir, faze-me outro serviço, sem o que não me casarei. Há um príncipe vizinho do meu reino que tem vontade de se casar comigo. Fez-me sabedora disso por meio de ameaças temíveis que, se eu não me casar com ele, desgraçará meu reino. Assim, qualquer dos meus vassalos que entra no seu país é logo morto e comido por ele. Esse príncipe é o gigante Baltazar, tão alto como a mais alta torre. Quando vai à caça, serve-se de canhões como se fossem pistolas. É o meu maior inimigo, por isso, se queres que me case com o teu rei, vai matá-lo e traze-me a sua cabeça. Formoso amedrontou-se ouvindo tanta coisa de um gigante, e mais ainda quando a princesa comunicou querer que lhe trouxesse a cabeça do seu inimigo. Ficou muito tempo pensativo e depois disse: Pois bem, princesa, eu vou combater com Baltazar. Com certeza morrerei, porém, serei um herói. Arranjou armas e partiu em direção ao palácio do gigante. No caminho, todos que encontrava diziam-lhe que desistisse da empresa. Tanto falaram do gigante, contaram tantos horrores que Formoso já estava desanimado. Nisto disse o cachorrinho: Meu amo, vá sem susto. Eu mordo-lhe os calcanhares, e quando o gigante se abaixar para ver o que é, meta-lhe a espada. Enfim, chegou perto do palácio de Baltazar, onde encontrou ossos, caveiras de corpos humanos, que tinham sido comidos pelo gigante. Começou a ouvir um estrondo que mais parecia trovoada. Onde estão os pequenos homens para eu trincar nos dentes? Era o gigante que aparecia mais alto do que as árvores. Formoso respondeu: Aqui estou para com minha espada quebrar teus dentes. Quando Baltazar ouviu aquilo, olhou para todos os lados e viu o pajem mais baixo que os seus joelhos. Arremessou com fúria uma bengala de ferro muito grossa, que trazia consigo, como se fosse uma varinha, e teria esmagado Formoso, se nessa ocasião não aparecesse um corvo, que, com o bico, lhe furou os 2 olhos. Este, ao sentir a dor, e vendo-se cego, começou a bater a torto e a direito sem nada conseguir. Formoso começou a ferir as pernas do gigante, que cada vez mais se enfurecia. Tanto sangue perdeu o gigante que afinal caiu por terra. E Formoso, aproveitando, cortou-lhe a cabeça para levá-la à princesa. O corvo, que fora se empoleirar numa árvore assim que viu o gigante sem cabeça, dirigiu-se ao pajem desta maneira: Não me esqueci do serviço que me fizeste há tempos, salvando-me das garras de uma águia. Não te lembras, Formoso? Agora estamos pagos. Eu é que te devo ainda, corvo. Se não fosses tu, estaria agora reduzido a migalhas. Montou o cavalo levando na garupa a cabeça do gigante. Assim que o pajem entrou na cidade, o povo começou a gritar: Venham ver o bravo Formoso que matou o gigante Baltazar. A princesa, ouvindo aquela enorme gritaria, pensou que vinham lhe comunicar a morte do pajem. Ficou admiradíssima ao saber que trazia a cabeça do gigante. Agora, princesa, nada lhe resta senão consentir em desposar o meu amo, o poderoso rei Frederico, já que o nosso inimigo está morto. Pois, então, ouve. Consentirei em me casar com o príncipe Frederico, se me trouxeres um pouco da água da Gruta Tenebrosa. É uma gruta que existe perto daqui, com 300 metros de circunferência. Sua entrada é guardada por 2 dragões que impedem a aproximação de qualquer mortal, deitando fogo pela boca e pelos olhos, de sorte que não pode escapar da morte quem se aventura a ali penetrar. Quando se desce à gruta, vê-se a 200 passos um único buraco, que é ao mesmo tempo entrada e saída. Esse buraco está cheio de serpentes, cobras, lacraias, em suma, toda a espécie de bichos venenosos. No fundo dele é que está a fonte da beleza e da saúde. É essa água que eu quero. Quem se lavar com ela, se é velho, fica moço. Se é doente, são. Se é feio, torna-se bonito. E se é bonito, torna-se lindo como os amores. Compreendes, Formoso, que não posso deixar meu reino sem ter essa água? Vai e traze-me um frasco cheio dela.
Princesa, és tão bela que esta água vos é inútil. No entretanto, seja feita a vossa vontade. Irei buscar o que deseja, embora na certeza de não voltar. A princesa dos cabelos de ouro não mudou de resolução, e o pajem partiu no dia seguinte, em direção à gruta. Sabendo do destino que levava, dizia a toda a gente: é pena que um moço tão bonito, tão amável, vá à fonte dos dragões. Nem que fossem 1000 soldados cada qual mais valente, lá ficariam, quanto mais ele, que vai só. Para que anda a princesa a pedir impossíveis? O pajem, entretanto, caminhava sempre. Chegando ao alto de uma montanha, sentou-se para descansar. Deixou o cavalo pastando, e Pauen começou a seguir alguns pássaros. Formoso sabia que a gruta era por ali perto, e olhava para ver se distinguia alguma coisa. Descobriu afinal um rochedo, negro como tinta de onde saía fumaça. Após 2 minutos, viu um dragão que deitava fogo pelas goelas, com o corpo malhado de preto e amarelo, e uma grande cauda que se enroscava numa infinidade de voltas. O cachorrinho latiu, assim que avistou tão medonho bicho, e não sabia onde se esconder, tanto era o medo que tinha. O pajem, estando resolvido a morrer, apanhou a garrafa que a princesa lhe dera para encher, com a outra mão segurou na espada, dirigiu-se para a entrada da gruta, e disse ao cãozinho: Tudo está acabado para mim. Nunca poderei apanhar esta água, guardada por 2 dragões. Quando eu morrer, meu leal Pauen enche a garrafa com o meu sangue e leva-o à princesa, para que ela veja quanto custou o seu capricho. Volta em seguida para o reino do nosso Senhor e conta-lhe a minha desgraça. Formoso, Formoso. Quem me chama? Olhando em torno, viu por acaso no buraco de uma velha árvore uma coruja, que lhe disse: Há tempos livraste-me de um laço que caçadores me tinham armado. Salvaste-me a vida. Quero te pagar essa dívida. Dá-me a garrafa que irei buscar a água da fonte da beleza e da saúde. Formoso esperou, e, em menos de meia hora, viu a coruja de volta com o vaso cheio. Montou a cavalo e apressadamente cavalgou para o palácio da princesa, depois de agradecer muitíssimo ao pássaro aquele favor que lhe fizera, livrando da morte. Apresentou à moça a garrafa, e ela, agradecendo, deu ordem para que se preparasse tudo para sua viagem. No entanto, a princesa achava Formoso cada vez mais amável e dizia: Se quisesses, eu te teria feito rei, e não teríamos partido do nosso reino. Nem por todos os reinos da terra eu seria capaz de trair meu amo, conquanto vos considere mais linda que o sol. Passados alguns dias, a comitiva chegou, enfim, à grande cidade do rei Frederico, que, sabendo da vinda da princesa dos cabelos de ouro, foi ao encontro, levando os mais belos e ricos presentes do mundo. Semanas após, casou-se o rei com a princesa. A moça, entretanto, que amava Formoso do fundo de seu coração, só estava satisfeita quando o via, e vivia sempre a louvá-lo. Eu não seria tua esposa, Frederico, se não fosse Formoso, que fez coisas impossíveis. Por minha causa, deve ser-lhe grato. Se não fosse a sua intrepidez, eu não possuiria a água da beleza por meio da qual nunca envelhecerei, e serei eternamente bela. Os intrigantes, que ouviram a rainha, disseram um dia ao rei: Vossa Real Majestade não é ciumento, e tem contudo bastante motivos para o ser. A rainha gosta tanto de Formoso, que não come no dia que não o vê. Elogia-o a todo o momento. Diz que lhe deve muitas obrigações. Que ele é um herói como se outro qualquer que fosse designado à embaixada não fizesse tanto como ele. Na verdade, previno-me a tempo. Prendam-no na torre com ferros nos pés e nas mãos. Disse o rei, possesso de ciúmes. Os intrigantes e invejosos, que não viam com bons olhos as atenções e honras que os soberanos prestavam a Formoso, apressaram-se em cumprir a ordem real. Encarcerado nos lôbregos e úmidos subterrâneos da torre, Formoso vivia isolado e esquecido, exceto pelo carcereiro que, assim mesmo, lhe atirava por um buraco um pão duro e lhe dava água numa caneca de ferro. Todavia, Peri, o seu fiel cão, não o abandonou. Todos os dias vinha visitá-lo e contava-lhe as novidades ocorridas no palácio. Quando a princesa soube da desgraça que acontecera ao pajem, lançou-se aos pés do rei,
pedindo perdão do corajoso Montcheban. Frederico, porém, enfurecido pela proteção de sua mulher ao pajem, maltratava cada vez mais o pobre moço, torturado de ciúmes, julgando que não era bonito, a ponto de não saber fazer-se amar pela esposa. O rei resolveu lavar o rosto com a preciosa água da fonte da beleza, que se achava numa garrafa sobre a toalete da rainha, onde ela própria guardava. Aconteceu, porém, que uma das criadas, indo uma vez espanar o lavatório, desastradamente atirou a garrafa ao chão, quebrando-a, e perdendo assim todo o precioso líquido. Amedrontada, foi aos aposentos do rei Frederico e apanhou uma garrafa, em tudo semelhante à que quebrara, e substituiu-a. A água que essa outra encerrava tinha a particularidade de matar a pessoa que lavasse o rosto com ela. Frederico, que não sabia da troca feita pela criada, lavou-se na água e morreu pouco depois. O cãozinho, assim que soube da morte do rei, chegou perto da rainha e disse-lhe: Linda rainha, não vos esqueçais do pobre Formoso. A rainha, lembrando-se das penas e maldades que por sua causa o pajem sofrera, correu à torre, e com as suas próprias mãos tirou os ferros que torturavam o pajem. Depois, colocando-lhe uma coroa de ouro sobre a cabeça e o manto real sobre os ombros, exclamou: Vem, amável Formoso, faço-te rei e tomo-te para meu esposo. Os invejosos e perversos cortesãos que tanto haviam intrigado o ex-pajem, foram condenados à pena última e subiram à forca. Um ano depois, sem nenhum luto, a princesa dos cabelos de ouro celebrava o seu casamento com o valente Formoso, realizando-se imponentes festejos que duraram 7 dias e 7 noites, toda uma semana de folguedos, luminárias, bailes públicos, espetáculos gratuitos e 1000 festejos diversos. Viveram felizes para todos sempre.